Olá, queridos alunos, graça e paz em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Fundamentos da Fé. Eu sou o pastor Lucas Fontes, sou missionário da IBAN aqui na Itália, trabalho com grupos de povos não alcançados e, para mim, é motivo de muita alegria poder estudar as Escrituras com cada um de vocês. O tema da nossa aula de hoje é o Reino de Deus e a Igreja. Eu fui muito, mas muito edificado a estudar esse tema e eu creio que pela graça do Senhor, vocês também assim o serão. Jesus começou o seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus. O Evangelho de Mateus diz o seguinte: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus era a mensagem central do ministério de Jesus. Em todo lugar por onde ele andava, Jesus anunciava o reino de Deus. Os ensinamentos de Jesus falavam sobre como entrar no reino de Deus. As parábolas de Jesus falavam da natureza do reino de Deus. No Sermão do Monte, o sermão ético de Jesus, Jesus ensina sobre como devem viver os súditos do reino de Deus. Se esse tema era um tema importante, era um tema caro para o Senhor Jesus, esse tema também deve ser caro e precioso para nós. No original grego, a palavra usada para falar sobre reino é a palavra basileia. Ela aparece no Novo Testamento em média 162 vezes. Basileia significa autoridade para governar. Significa a soberania do rei. O Dr. Led, ele afirma o seguinte: o sentido primário, tanto da palavra hebraica malkut, do Antigo Testamento, como da grega basileia, no Novo Testamento, é a posição, autoridade e soberania exercida por um rei. A fim de facilitar a nossa compreensão sobre o que é o reino de Deus, antes vamos ver o que ele não é. E aqui eu destaco alguns pontos sobre os quais existem um pouco de confusão. Em primeiro lugar, o reino de Deus não é a igreja. A igreja é o povo que pertence ao reino de Deus. Nós somos os súditos do reino de Deus. Sobre essa questão, o Dr. Shedd afirma o seguinte: a Igreja Católica, baseando seus estudos em Agostinho, tentou identificar o reino com a igreja, mas é muito claro que não é o caso. O reino é o reinado de Jesus sobre a vida dos seus súditos. A congregação desses súditos, aqueles que se entregam e se submetem ao reinado de Cristo, fazem parte da igreja. Portanto, a igreja não é o reino de Deus. E sobre esse tema nós vamos explorar um pouquinho mais à frente. Em segundo lugar, o reino de Deus também não é o céu. O reino de Deus é o reino que vem do céu, mas não é o céu. Então aproveito esse ponto aqui para explicar que as expressões reino de Deus e reino dos céus são sinônimas. Elas significam a mesma coisa. Veja comigo o que o Dr. Huckman diz exatamente sobre isso. Embora alguns tenham tentado encontrar uma diferença de sentido entre as duas expressões, deve ser mantido que reino dos céus e reino de Deus são sinônimos em seu significado. Uma vez que os judeus evitavam o uso do nome divino na prática judaica ulterior, a palavra céus era usada frequentemente como um sinônimo para Deus, porque Mateus estava escrevendo primeiramente para leitores judeus. Nós podemos entender sua preferência por essa expressão. As expressões reino de Deus, reino do céu e também reino de Cristo são a mesma coisa, significam a mesma coisa. Reino dos céus não é o lugar para onde nós iremos, mas sim o lugar de onde o reino vem. Em terceiro lugar, o reino de Deus não pode ser implantado ou construído pelos homens. Certamente você já ouviu alguém dizer que a missão da igreja é implantar o reino de Deus. Pois bem, acredito que não seja uma expressão correta.
porque o reino foi inaugurado por Jesus e o reino será trazido definitivamente por Jesus em sua consumação. A tarefa do homem não é trazer o reino de Deus, o reino para a existência, mas nele ingressar pela fé e orar para que ele seja mais e mais capacitado a se submeter ao governo beneficente de Deus em todas as áreas da sua vida. Até aqui, aprendemos que o reino de Deus não é a igreja, que o reino de Deus não é o céu e que o reino de Deus não pode ser implantado através dos esforços humanos. Mas então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus pode ser compreendido como o reinado soberano e eterno de Deus sobre toda a criação. Deus reina sobre tudo e todos. De acordo com o Dr. John Stott, o reino de Deus é o seu governo real. Ele é rei, reinando em soberania absoluta sobre a natureza e sobre a história. Quando lemos o relato do Gênesis, vemos Deus estabelecendo o seu reino por meio da criação de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo, ele é o Criador de todas as coisas e por isso ele tem direito absoluto sobre a sua criação. Veja comigo o que dizem os textos de Salmo 103:19 e Daniel 4, de 1 a 3. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O rei Nabucodonosor, louvando a Deus, disse o seguinte: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Diante do trono de Deus, os 24 anciãos prostravam-se e lançavam as suas coroas, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aquele que está assentado sobre o trono, o Rei, é digno de honra, glória e poder, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem autoridade para governar, porque a ele pertencem todas as coisas. Nesse sentido, nós podemos afirmar que o reino de Deus é o reinado soberano e eterno de Deus sobre toda a criação. Mas nós sabemos que após Deus ter criado todas as coisas, houve uma rebelião em seu reino. E esse ponto é fundamental para entendermos o reino de Deus também como o reinado do Messias. Quando a sua boa criação foi corrompida pela rebelião humana, Deus imediatamente deu início à missão de salvamento. Ele havia criado e por isso ela pertence a ele por direito. Agora iria redimi-la, comprá-la de volta para que pudesse ser restaurada. No propósito de Deus, por fim, os próprios céus e a terra serão renovados e restaurados. Em Jesus Cristo, essa renovação e restauração são reveladas em sua forma final como o reino de Deus. O reino de Deus pode ser interpretado como o reinado de Jesus, o Messias. A rebelião resultante da queda criou a necessidade da intervenção divina para restaurar a ordem e a justiça do reino de Deus. Essa intervenção se realiza na pessoa e obra de Jesus, cuja vida, morte, ressurreição e ascensão são os meios pelos quais Deus está restaurando o seu reino. Por isso, o reino de Deus pode ser compreendido também como um reinado do Messias. Uma coisa importante a ser destacada foi que o domínio que Satanás passou a possuir depois da queda foi absolutamente destrutivo. Ele já estava em rebelião contra Deus, encontrou uma oportunidade de expandir a sua influência e assim tentou Adão e Eva no jardim. Após a queda, Satanás, ele é descrito como o Deus desse século, como o príncipe da potestade do ar, como o príncipe desse mundo.
e assim ele exerce um domínio, uma influência sobre aqueles que estão em rebelião contra Deus. A humanidade, em seu estado caído, é descrita em Colossenses 1,13 como escrava do pecado e escrava do poder das trevas. Por isso a necessidade de um rei, por isso a necessidade de um Messias, de um libertador. E sobre essa questão, os doutores Michael Gorin e Anthony Huckman, eles dizem o seguinte: o reino de Deus é o poder de Deus em Jesus e por meio do Espírito para derrotar todos os inimigos da sua boa criação, para que seu governo sobre toda a vida humana e sobre o universo inteiro possa ser restaurado. O reino de Deus deve ser entendido como o reinado dinamicamente ativo de Deus na história humana através de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus do pecado e dos poderes demoníacos e o estabelecimento final dos novos céus e nova terra. O reino de Deus pode ser compreendido como o seu reinado absoluto e soberano sobre todo o universo, sobre a criação e sobre a história. Mas também pode ser e deve ser compreendido como o reinado de Jesus, que busca redimir e restaurar a criação, livrando-a das garras de Satanás. E eu gostaria de fechar esse bloco citando o que a nossa declaração de fé diz sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus e é eterno. É também o domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. É assim o reino invisível nos corações regenerados que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. A consumação do reino ocorrerá com a volta de Jesus Cristo, em data que só Deus conhece, quando o mal será completamente vencido e surgirão o novo céu e a nova terra para a eterna habitação dos remidos com Deus. Os autores da nossa declaração de fé foram felizes quando escreveram sobre o reino de Deus. Mas o reino de Deus possui ainda uma outra característica bastante intrigante. O reino de Deus, ele é ao mesmo tempo um reino no presente e um reino no futuro. Quando estudamos os textos que falam sobre o reino de Deus, percebemos que o reino é descrito ora como uma realidade presente, ora como uma realidade futura. O próprio Senhor Jesus fala sobre o reino utilizando essas duas perspectivas. Veja o que Jesus disse em Mateus 12, 27, 28. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu os expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Veja comigo outro texto em Lucas 17, 20 e 21, as palavras de Jesus. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. O Senhor Jesus ensinou claramente que o reino de Deus já estava presente por meio do seu ministério. Ele era o próprio rei. O rei já havia chegado. Podemos acrescentar que os sinais previamente mencionados, expulsão de demônios, realização de milagres, a pregação do evangelho e a concessão do perdão dos pecados, também evidenciam o fato de que o reino está presente no ministério de Jesus. Jesus, entretanto, também ensinou que havia um sentido no qual o reino de Deus ainda era futuro. O Senhor Jesus também ensinou claramente que o reino de Deus se manifestaria um dia em sua plenitude. Veja o que Jesus disse em Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará
no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja também o que Jesus disse em Mateus 8, 11 e 12. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Nesses dois textos do Evangelho de Mateus, percebemos que Jesus usa os verbos no futuro, apontando para uma consumação futura do reino de Deus. Mas quando analisamos todos os textos, facilmente concluímos que o reino de Deus é uma realidade tanto presente quanto futura. O reino de Deus já chegou, mas o reino de Deus virá em plenitude no futuro. Nós vivemos entre o que alguns teólogos chamam de dia D e dia V. A primeira vinda de Cristo foi o dia D, no qual aconteceu a batalha decisiva da guerra, garantindo a derrota final do inimigo. O segundo dia será o dia V, no dia ao qual o inimigo finalmente entregará as suas armas e se renderá. E nós, como igreja, somos esse povo que vive entre o dia D e o dia V. Sabemos que somos mais do que vencedores, contudo esperamos o dia da rendição do inimigo e o dia da celebração final. Já constatamos que o reino de Deus é o reino redentor de Deus, é a conquista de Deus sobre seus inimigos por intermédio da pessoa de Cristo, o pecado, Satanás e a morte. O reino de Deus manifesta-se em vários grandes atos. Na segunda vinda de Cristo, o reino dele aparecerá em poder e glória. Mas esse glorioso reino de Deus, que se manifestará no retorno de Cristo, já entrou na história, mas sem a glória exterior. O futuro invadiu o presente. O reino de Deus, que ainda está por vir, em poder e em glória, já chegou de forma secreta e oculta para operar entre os homens e neles. O poder do reino de Deus, que na era por vir varrerá da face da terra o mal e toda a sua influência, já está entre os homens na presente era perversa para livrá-los do poder do pecado, da servidão a Satanás e do medo da morte. Em Lucas 13, 20 e 21, Jesus conta a parábola do fermento, onde ele diz: aqui assemelharei o reino de Deus. É comparável ao trabalho do fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Quando o fermento é acrescentado à farinha, por um momento nada parece acontecer, mas ao final toda a massa está fermentada. De maneira semelhante, o reino de Deus está escondido agora, fazendo sua influência ser sentida de forma silenciosa, mas penetrante. Hoje, o reino de Deus está atuando secretamente no coração dos crentes, mas um dia o reino se manifestará a céu aberto para ser visto por todos. Hoje o reino se apresenta de forma invisível, mas um dia será completamente revelado. A igreja é composta pelas pessoas que responderam sim ao Evangelho do Reino, com arrependimento e com fé em seus corações, que experimentaram um novo nascimento e que voluntariamente decidiram se submeter à autoridade do Rei, que é Jesus. A igreja é o povo que nasceu de novo e por isso pode ver o reino de Deus. Certa vez Jesus disse a Nicodemos: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. A igreja é a comunidade dos que foram salvos pela graça, pela bondade do Rei que se entregou na cruz para salvá-los. A igreja é o povo que foi salvo por esse Rei. A igreja é o resultado da vinda do reino de Deus por intermédio da missão do Rei Jesus.
A igreja é composta daqueles que responderam com fé e arrependimento à mensagem de Jesus e agora desfrutam os dons e o poder do reino. Seus membros se ocupam dos propósitos do reino de Deus e foram colocados no time de Cristo na batalha cósmica pela criação. Das duas entidades, igreja e reino, a maior é o reino, pois a igreja tanto opera dentro dele, quanto dele recebe sua identidade e definição. Ou seja, o reino de Deus precede a igreja. O reino de Deus já existia antes da formação da igreja. A Basileia vem antes da eclésia. Na verdade, quando as pessoas entram no reino, elas se unem à igreja. Veja esse gráfico interessante do Dr. Paul Ebers em seu livro Transformando Cosmovisões. O reino é definido pelo rei, pela chegada do rei. O rei é a figura mais importante. A igreja é um sinal e testemunho desse reino. O evangelismo, a proclamação é convidar as pessoas para o reino. E a missão de Deus é a restauração do reino da terra, como ocorre nos céus. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus gera a igreja e opera no mundo por intermédio dela. Hoje, uma das tarefas mais importantes da igreja é sinalizar a vida do reino. A igreja é o povo que sinaliza o reino de Deus aqui na terra. É a comunidade que foi chamada para demonstrar a vida do reino, sendo sal da terra e luz do mundo. A igreja é a antítese do mundo. Ela foi chamada para fazer oposição aos valores desta presente era e é o povo que foi chamado para viver a vida de Cristo. Somente quando a igreja é uma encarnação fiel do reino como parte da cultura ao seu redor, mas em contraposição à sua idolatria, é que a sua vida e suas palavras produzirão um testemunho atraente e convincente a favor das boas novas de que em Jesus Cristo um novo mundo é chegado e está chegando. A igreja é o povo que foi chamado a viver a vida do reino, mas também foi chamado a proclamar a mensagem do reino. A atividade redentora e o poder de Deus opera hoje no mundo por intermédio da Igreja de Jesus. A igreja é a comunhão dos discípulos de Jesus que recebem a vida do reino e se dedicam a uma tarefa de pregar o evangelho do reino no mundo. Filipe foi a Samaria pregar as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Paulo foi a Roma e pregou primeiro aos judeus e depois aos gentios o reino de Deus. Deus, ele confiou o evangelho do reino à sua igreja. A igreja é o povo que tem as chaves do reino em suas mãos. É nossa responsabilidade proclamar as boas novas do reino. Mateus 16, 17 e 19 diz o seguinte: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. As chaves do reino significam a autoridade que o Senhor Jesus concedeu à igreja para pregar o evangelho. Quando o evangelho é pregado pela igreja, as portas do reino se abrem para aqueles que o aceitam e também se fecham para aqueles que o rejeitam. É muito interessante perceber esse movimento no livro de Atos. Por exemplo, quando Pedro usou essas mesmas chaves para abrir as portas do reino a Cornélio e a sua família. Esse é um movimento importantíssimo, pois representa a primeira vez que o evangelho é claramente pregado a um gentio, abrindo assim as portas do reino de Deus para todas as nações e não apenas para os judeus. Pertence à igreja a responsabilidade de proclamar o evangelho do reino. Nós não podemos esquecer que essa proclamação tem consequências eternas.
Por isso devemos abrir as portas do reino de Deus àqueles que estão à nossa volta, pregando o Evangelho. Antes de desejar a vinda do reino, nós devemos proclamá-lo. Essa é a nossa missão. Eu costumo dizer que só pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, aquele que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. É incoerente orarmos e desejarmos a vinda do reino se não investimos o nosso tempo na expansão dele na era presente, se não nos envolvemos com a pregação do evangelho, com o discipulado e com as missões. Nós, como Igreja de Cristo, devemos viver com um senso de urgência, percebendo que o fim da história, como conhecemos, pode estar bem próximo. Por isso, invista o seu tempo, seus dons, suas habilidades e recursos naquilo que vai durar para sempre. Trabalhe duro pelo reino de Deus, seja um sinal, um testemunho do reino nessa era presente, mas continue a orar dizendo, Senhor, venha o teu reino. Nós somos o povo que ora pela vinda do reino sobre as pessoas ao nosso redor. Nós somos o povo que ora para que ele cresça à medida que mais e mais pessoas se submetem a Jesus, reconhecendo-o como o Senhor. Nós somos o povo que ora pela volta de Jesus, que anseia pela consumação do reino, pelo ato final, pela volta do nosso Rei em glória, para fazer novas todas as coisas. Parafraseando o Dr. George Eldon Ladd, que segurança, que consolo, que estabilidade tem o nosso coração e a nossa mente por saber com toda certeza que a nossa oração será respondida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim, venha depressa, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula. Tchau!